Este vídeo mergulha nos ensinamentos e nos 7 princípios de Salomão, um dos homens mais sábios e ricos que já existiu. O que você vai descobrir aqui pode transformar sua mentalidade sobre dinheiro, respeito e poder. Salomão não apenas acumulou riquezas, ele construiu um império com base em decisões inteligentes, visão de longo prazo e princípios eternos. E se você aplicar esses mesmos fundamentos hoje, pode construir um legado que o mundo inteiro respeite. Mas atenção, não vamos falar de onde ele nasceu, nem da infância dele. Nada disso. Você vai descobrir como ele pensava, como tomava decisões, como usava a sabedoria para multiplicar recursos e como isso o levou ao topo do mundo. E o mais importante, como aplicar isso na sua realidade, nos dias de hoje, com passos simples e mentais. Se você ficar até o fim, você vai entender como a psicologia por trás da sabedoria de Salomão pode transformar sua forma de lidar com dinheiro, influência e prosperidade. Você vai aprender a pensar como um rei, agir como um sábio e colher como um milionário. Salomão não começou rico. Ele começou com uma decisão, uma única escolha que definiria todo o custo da sua vida. Imagine o seguinte cenário. Você pode pedir qualquer coisa: riqueza, poder, vingança, terras, exércitos, popularidade. Mas ele pediu uma coisa: sabedoria. Essa decisão simples, que parece até poética, na verdade foi profundamente estratégica. E aqui entra a chave. A mente de Salomão era treinada para pensar em longo prazo. Enquanto o mundo pedia gratificações imediatas, isso é a base da psicologia da riqueza. Adiar o prazer para colher multiplicado. Imagine que você tem um copo de água em um deserto. A maioria beberia imediatamente. Salomão cavaria um buraco, plantaria uma semente e derramaria água ali. No começo parece loucura, mas daqui a um tempo, esse buraco vira um poço e a semente vira uma árvore com frutos e sombra. Essa é a mentalidade dele. A sabedoria de Salomão era prática, econômica e estratégica. Ele entendeu o valor do conhecimento aplicado. Não era apenas saber, era saber como e quando aplicar. Ele usou sua sabedoria para firmar alianças diplomáticas que garantiam paz e comércio. Investir em infraestrutura e logística, valorizar talentos e especialistas como arquitetos, comerciantes e artesãos. Construir um ambiente onde o dinheiro girava e retornava com abundância. Com isso, atraiu riquezas de todas as nações. Ele não pedia, ele atraía. Porque onde há sabedoria, há ordem. E onde há ordem, o capital flui como um rio. Ele se tornou uma marca. O nome Salomão era sinônimo de excelência, luxo e justiça. Os líderes vinham de longe apenas para ouvi-lo falar. Isso, no mercado moderno, é o que chamamos de autoridade de marca. As pessoas te procuram porque confiam na sua visão. E essa visão começa na mente. Agora quero que você reflita. Você está tomando decisões como um consumidor ou como um rei? Se isso já te fez pensar, espere só até entender os 7 princípios que ele usou para criar o maior império de sabedoria já visto. Salomão entendeu algo que a maioria das pessoas ainda ignora. Dinheiro não é a raiz da riqueza. O comportamento é: você pode dar 1 milhão para alguém sem estrutura emocional, e em poucos anos ela volta a estaca zero. Mas dê sabedoria a alguém com nada nas mãos, e ele constrói uma fortuna do nada. Isso é psicologia financeira. Isso é o que Salomão aplicava, sem saber que, séculos depois, os maiores investidores do mundo também fariam o mesmo. Um exemplo moderno: Warren Buffett. Ele ficou bilionário não porque foi o mais esperto em matemática, mas porque tinha o comportamento de um sábio. Paciência, leitura constante, escolhas ponderadas e visão de longo prazo. Se você estudar Buffett e Salomão lado a lado, verá que ambos seguem princípios semelhantes, inclusive a aversão ao impulso. Salomão não apenas acumulava ouro, prata e especiarias, ele sabia como fazer esses recursos gerarem valor. Veja esse dado histórico. Segundo Reis 10 e 14, Salomão recebia 666 talentos de ouro por ano, o que hoje equivaleria a mais de 25 toneladas de ouro por ano, só em tributos. E por que as pessoas davam isso a ele? Porque viam valor na sua sabedoria, nas suas decisões e no seu governo. Ele criava um ecossistema onde as pessoas queriam investir, negociar, visitar, aprender. Imagine isso no mundo atual. Seria como um país com tanta estabilidade, inteligência fiscal e visão de crescimento que investidores de todo o mundo fariam fila para colocar seu dinheiro lá. Mas o segredo estava na estrutura mental que ele desenvolveu. Veja alguns pilares mentais que Salomão aplicava e que você pode adotar a partir de hoje. Disciplina na escuta. Antes de julgar ou decidir, Salomão ouvia. Isso o tornava mais certeiro nas decisões e ganhava respeito. Visão de longo prazo. Ele não fazia o que era mais fácil, mas o que deixava legado. Valorização do conhecimento. Ele escrevia provérbios, observava o comportamento humano e extraía lições práticas. Capacidade de adiar recompensas. Ele investia em construções que demoravam anos, mas que geravam glória por séculos, como o templo. Senso de justiça. Ele sabia que reputação vale mais que moeda. Seu nome era um selo de confiança. Isso não é misticismo. É psicologia aplicada à economia. Grandes impérios não são construídos com impulsos, mas com uma mente treinada para resistir ao agora e dominar o amanhã. É por isso que muitos não enriquecem, porque confundem inteligência com sabedoria. Mas Salomão sabia. Sabedoria é o uso certo da inteligência no tempo certo. E agora te pergunto: você está usando o seu conhecimento para construir um império
ou apenas para sobreviver? A seguir, eu vou te mostrar os erros que Salomão evitou e que a maioria comete. E também revelarei o que grandes líderes e investidores cristãos aprenderam com ele nos dias de hoje. Muitos olham para a riqueza de Salomão e pensam: isso foi sorte. Foi Deus quem deu. Sim, a bênção divina estava sobre ele, mas Deus não prospera a desorganização. Ele abençoa estruturas. E Salomão tinha uma mente pronta para multiplicar tudo o que tocava. A maioria das pessoas quer que a riqueza chegue antes da preparação mental. Mas Salomão nos ensina o contrário. Primeiro a sabedoria, depois o ouro. E não foi apenas uma questão espiritual. Foi uma construção diária de hábitos mentais e decisões econômicas e estratégicas. Um dos grandes segredos de Salomão foi evitar erros emocionais. Vamos falar de 3 erros que ele evitava e que hoje investidores e empreendedores ainda tropeçam neles. Impulsividade emocional nas decisões. Enquanto reis ao redor buscavam guerras para afirmar poder, Salomão buscava alianças. Ele sabia que cada conflito era um custo e que paz trazia prosperidade. Ele não decidia com raiva, medo ou orgulho. Hoje, quantas pessoas compram ações, imóveis ou fazem dívidas por impulso emocional? A emoção é o maior ladrão de patrimônio. O medo da escassez. Salomão tinha um pensamento de abundância. Mesmo cercado por nações instáveis, ele nunca acumulou por medo. Pelo contrário, ele movimentava a riqueza, trocava, investia, construía. Isso atraía mais riqueza. O brasileiro médio economiza como pobre e gasta como rico. Salomão fazia o oposto. Investia como rico e vivia com sabedoria. Ignorar conselhos. Salomão era cercado por conselheiros. Ele escrevia: na multidão de conselheiros, a sabedoria. Hoje, muitos quebram porque ignoram mentores, especialistas, estudos, querem decidir sozinhos com base em achismos. Quem tem ouvidos para ouvir, prospera. Quem tem orgulho para resistir, empobrece com pressa. Esses 3 erros parecem simples, mas são assassinos silenciosos de patrimônio. E Salomão, com seu domínio emocional e sabedoria aplicada, criou um império sem precisar conquistar na força. Ele atraiu o que outros tentavam forçar. E aqui vai um dado importante. A rainha de Sabá, uma líder rica e poderosa, atravessou quilômetros para ouvir Salomão. Ela levou toneladas de ouro como presente. Não porque ele pediu, mas porque a sabedoria atrai tributos espontâneos. No mundo corporativo atual, isso é branding, quando o valor da sua mente é tão alto que pessoas pagam só para te ouvir. Então pense. Você está sendo guiado por impulsos ou princípios? Sua mente é um mercado organizado ou um camelódromo de ideias soltas? Agora vamos entrar nos pilares invisíveis que Salomão construiu, que geraram estabilidade e crescimento contínuo, como em um fundo de investimento que rende com consistência. A verdadeira riqueza de Salomão não estava nos seus cofres, mas na forma como ele organizava o invisível. Antes de construir o templo, ele construiu uma estrutura mental, social e econômica. Isso se parece com o que hoje chamamos de fundamentos financeiros. Todo grande investidor sabe. O que sustenta um império não é o quanto você ganha, mas o quanto você estrutura. Salomão sabia que não se governa apenas com exércitos, mas com princípios invisíveis que sustentam tudo. Ele entendia que, onde há ordem, há crescimento. Onde há propósito, há direção. Onde há estrutura, há prosperidade. Por isso ele criou 3 pilares invisíveis que sustentavam seu império e que você pode aplicar na sua vida, nos seus negócios ou investimentos. Primeiro pilar, governança interna. Salomão organizava seu reino em distritos, com administradores locais, garantindo que nada dependesse apenas dele. Isso criava um sistema funcional e resiliente. Na prática financeira, isso é como ter orçamento, controle de gastos, investimentos diversificados e estratégias claras. O caos é inimigo da multiplicação. O investidor desorganizado vive tropeçando nos próprios números. Segundo pilar, educação e sabedoria como ativos. Ele não investia apenas em ouro, mas em sabedoria. Escreveu mais de 3.000 provérbios, observava a natureza, estudava o comportamento humano. Hoje quem estuda finanças, comportamento, economia, tem uma vantagem absurda sobre os demais, porque o mercado premia quem sabe esperar, ler contextos e tomar decisões com base em princípios. Terceiro pilar, reputação e confiança como moeda. Salomão era respeitado internacionalmente. Líderes vinham a ele por respeito, não por medo. E confiança, meu amigo, é a moeda mais poderosa do mundo. No mercado de investimentos, credibilidade gera aportes, sócios, acesso a oportunidades exclusivas. Você pode ter capital, mas se não tiver caráter, será expulso do jogo. Esses pilares invisíveis são como os fundamentos de um prédio. Ninguém vê, mas são eles que sustentam os andares altos. Sem esses fundamentos, toda a prosperidade vira pó no primeiro vento. Pense em sua vida como um edifício. Você está empilhando riqueza em cima de quê? Emoções, desejos, improvisos ou em cima de sabedoria, constância e estrutura. A maioria quer crescer rápido, mas esquece que Salomão levou quase 2 décadas construindo o templo, porque ele sabia. Pressa gera rachaduras, e rachaduras em finanças são dívidas, estresse e falência. A seguir, falar sobre como Salomão transformava recursos simples em oportunidades exponenciais, a psicologia da multiplicação. Salomão tinha um dom que ultrapassava a sabedoria comum. Ele sabia transformar recursos comuns em oportunidades extraordinárias. Isso é o que chamamos hoje de alavancagem estratégica, a arte de multiplicar o pouco com inteligência,
não com força. Vamos a um exemplo prático e impressionante. Salomão controlava as rotas comerciais entre a Ásia, a África e a Europa. Ele não era apenas um consumidor do luxo. Ele era o elo entre os povos que produziam e os que compravam. Em outras palavras, ele era o marketplace do mundo antigo. Pense no que isso significa. Ele não precisava ter as especiarias. Ele precisava saber como e onde elas seriam valiosas. Isso lembra muito o modelo de negócios de empresas como a Amazon. Ela não precisa produzir os produtos. Ela precisa facilitar o fluxo. Agora traga isso para o seu mundo. Você está focando em acumular ou em circular e potencializar. Porque dinheiro que para, apodrece. Mas o que gira, multiplica. Outro detalhe crucial. Salomão sabia que ouro não era a única forma de riqueza. Ele acumulava conhecimento, influência e bons relacionamentos. Veja o que ele dizia em Provérbios 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Hoje isso é um networking de alto valor. Quem te conhece? Quem te recomenda? Com quem você se conecta? Muitos hoje acham que multiplicar é apenas investir na bolsa, fazer day trade ou montar um negócio digital. Mas antes de tudo isso, Salomão ensinava o princípio da boa mordomia. Quem é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. Ele observava, por exemplo, como a formiga guarda no verão para não passar fome no inverno. Isso é inteligência financeira em sua forma mais pura. Antecipar necessidades futuras e se preparar com sabedoria. Ele pegava dons e talentos simples de sua equipe e os colocava para funcionar no ponto certo. Um carpinteiro simples virava mestre de obras. Um negociante de tecidos virava administrador de armazéns. Ele transformava pessoas comuns em líderes estratégicos. Hoje, se você quer multiplicar seus recursos, comece fazendo perguntas salomônicas. Onde o que eu tenho vale mais? Como posso conectar quem tem com quem precisa? Estou me preparando hoje para as oportunidades de amanhã. Salomão olhava o que ninguém via. Onde o povo via pedra, ele via templo. Onde via madeira, ele via palácio. Onde via um povoado, ele via rota comercial. Isso é multiplicação real. Não de dinheiro, mas de visão. E por fim, vamos revelar o maior erro de Salomão e como você pode evitá-lo, além de encerrar com uma aplicação prática poderosa para a sua vida financeira. Por mais sábio e rico que fosse, Salomão cometeu um erro grave, um erro silencioso, que não arruinou seu reino de imediato, mas plantou rachaduras invisíveis que mais tarde destruiriam seu legado. Ele desviou o foco da sabedoria para o ego. Sim, Salomão começou pedindo sabedoria. Ele usava princípios, decisões pensadas, alianças estratégicas. Mas com o tempo, sua mente que antes buscava servir e edificar, passou a buscar agradar a si mesmo. Resultado? Começou a fazer concessões. Investiu em alianças políticas sem princípios. Casou-se com centenas de mulheres estrangeiras por interesse diplomático. E permitiu que deuses estranhos contaminassem seu sistema. Na linguagem econômica moderna, foi como um CEO que começa a mexer no caixa da empresa, para bancar luxos pessoais. A estrutura estava sólida, mas os valores começaram a se corroer por dentro. Isso nos ensina algo fundamental. Sabedoria não é algo que você adquire uma vez. É algo que você precisa manter, renovar e proteger. De nada adianta você construir uma vida financeira estruturada, montar um portfólio diversificado, criar um negócio promissor, se no momento da prosperidade você esquece os princípios que te levaram até lá. O mesmo acontece com investidores que crescem rápido e depois se perdem, mudam a estratégia, arriscam mais do que deveriam, confiam demais no próprio faro e ignoram sinais de alerta. Salomão nos alerta. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, verso 23. Então aqui vai um chamado final. Se você quer prosperar como Salomão prosperou, se deseja atrair respeito, influência e recurso. Se quer que a sua vida seja lembrada não apenas pela conta bancária, mas pela sabedoria nas decisões, então comece hoje a aplicar esses princípios. Troque a pressa por planejamento. Troque o impulso por análise. Troque o orgulho por conselhos. Troque o desejo de mostrar por vontade de construir. A psicologia de Salomão não era baseada em fórmulas mágicas. Era baseada em constância, escuta, leitura, observação e temor a Deus. Ele via o que ninguém via, porque olhava com os olhos da sabedoria. E você? Vai continuar tomando decisões emocionais ou vai treinar sua mente para pensar como um rei? A escolha está aí. A sabedoria está disponível. A pergunta é, você vai buscá-la? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa organizar a vida financeira. Isso faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo vídeos como este. Então um abraço e até a próxima. Tá procurando uma renda extra, mas não sabe por onde começar? Eu entendo. Eu já estive exatamente nesse ponto, com vontade de fazer dinheiro, mas sem ideia nenhuma de como começar. Foi aí que, depois de muita pesquisa e tentativa, comecei a aplicar algumas ideias simples e sim, hoje eu já ganho dinheiro com várias delas. Pensando nisso, resolvi organizar tudo num só lugar. Um e-book com 100 ideias de renda extra para te ajudar a sair da estagnação e começar a agir de verdade. E não importa quem você é. Você pode ter 15, 30, 50 anos ou estar aposentado. Pode ser estudante, dona de casa, alguém desempregado
ou até com um trabalho fixo. Esse material foi feito para qualquer pessoa que queira melhorar de vida, com ideias que exigem pouco ou nenhum investimento. Você não precisa de experiência, só precisa dar o primeiro passo. E com esse e-book, eu te mostro 5 caminhos diferentes para isso. Esse e-book talvez seja o melhor investimento que você pode fazer hoje. Sério, se você aplicar um única ideia, já pode recuperar o valor e ainda começar a ver resultado. Você vai encontrar ideias que funcionam em casa, online ou presencialmente. Tem sugestões para todos os gostos, coisas manuais, digitais, criativas, rápidas e o melhor, eu já testei algumas e posso garantir que funcionam de verdade. Então, se você está esperando um sinal para mudar de vida, esse é o sinal. Clique agora no link na descrição, garanta seu e-book e venha para o time dos que fazem acontecer. Porque enquanto muita gente só reclama da grana, você pode começar a construir sua liberdade financeira com ideias simples e reais. A decisão está nas suas mãos. Bora para cima!